Agora, 12:01, e a gente começa essa edição mostrando que passou por audiência de custódia o homem que foi preso depois de atropelar 2 crianças na calçada em Senador Canedo no fim de semana. Ele deve responder pelo crime em liberdade. Eu converso agora com a repórter Danila Bernardes, que tem mais informações desse caso pra gente. Boa tarde para você, Danila. Foi comprovado mesmo que ele estava bêbado, né? Foi sim, Michele. Boa tarde para você, boa tarde para quem nos acompanha. Esse homem, o Milton Rodrigues dos Santos, ele passou por uma audiência de custódia, como você disse, ontem à tarde, e foi liberado. Ele vai responder por lesão corporal causada por embriaguez ao volante, só que agora em liberdade. Esse acidente aconteceu lá na Vila Santa Rosa, em Senador Canedo, e como a gente vê aí nas imagens, olha só, tinha um grupo de crianças brincando na calçada, quando esse motorista tenta fazer uma rotatória, mas perde completamente a direção do veículo e acaba atingindo 2 dessas crianças. São os 2 primos, um tem 6 e o outro tem 12 anos. Eles ficaram bastante feridos e foram levados lá para o hospital de urgências da região noroeste, para o UGOL. Os meninos tiveram que passar por cirurgia, inclusive o menorzinho de 6 anos passou por uma cirurgia na perna e ele tem diabetes, o que dificulta ainda mais, segundo a mãe dele, a recuperação, viu? Hoje pela manhã, nossa equipe esteve lá no hospital conversando com essas mães, a dona Camila e a dona Neiva. Elas relataram que os meninos, eles estão bastante assustados com esse acidente, que inclusive eles estão tendo pesadelo por causa disso, né, por causa desse susto todo, mas eles estão se recuperando, estão na enfermaria pediátrica do hospital de urgências e as mães podem acompanhar todo o tempo os 2 e o hospital informou que o estado deles é regular. A gente vai ouvir agora as mães contando como que foi esse momento de susto que eles viveram. A minha sobrinha me ligou: tia, vem pra cá que o Pedro sofreu um acidente. E aí eu saí doida correndo, mas assim, como o Pedro é diabético, ele tem alguns problemas de saúde, eu achei que ele podia ter escorregado e caído, entendeu? Quando eu cheguei lá, que eu vi a situação, ele no chão lá, sabe? E assim, eu não acreditava naquilo que eu estava vendo. Eu acredito que foi um milagre, porque o carro passou por cima dele. Ele tá cheio de escoriação, ele tá com a carne dele, entendeu? Inclusive ele tá internado aqui, por quê? Porque ele é diabético. E como a pele dele não sara fácil, a gente tem medo de que venha dar infecção, entendeu? Ele tá com disseração no braço, dos 2 lados do quadril, uma pancada que ele levou nas costas, machucou a coluna dele, entendeu? E ele tá com uma fratura no pulmão. Foi uma questão de 5 minutos que eu não deixo meus filhos na rua e uma vizinha foi até minha casa e minha filha foi atender e não levou chave. E o portão bate e fecha. E aí o Luiz Miguel entrou pedindo a chave, porque o portão tinha fechado com a irmã de fora. E eu entreguei a chave e ele foi. Quando ele chegou lá, a filha da vizinha estava com um filhote de cachorro, um bebê de 2 meses, e ele quis pegar. Então ele sentou no chão para brincar com o cachorro. Não tinha passado nem 5 minutos, eu escutei os gritos. Muito grito de criança e adulto, né? Era a vizinha, a Cida. Gritava demais, socorro, e eu não conseguia lembrar que meu portãozinho abriu, eu ergui o portão grande, aí eu encontrei com ele nos braços, ensanguentado, e ele mole, tipo desmaiado. Aí eu desesperei, né, mas só que eu catei ele, corri pra dentro, embrulhei uma toalha no ferimento, porque estava sangrando demais, e fui tentar achar meu telefone, né, porque como eu estava arrumando a casa, era à noite, mas eu sempre arrumo minha casa à noite, eu não sabia bem onde estava naquele momento. Aí o pessoal lá fora já estava ligando, né? Bombeiro, polícia. Inclusive, uma dessas mães contou para a nossa equipe que ficou sabendo que esse motorista, depois de passar por essa audiência de custódia, já saiu lá da prisão em Senador Canedo, que ele já está em liberdade. E o que ela não se conforma é porque o filho, né, está lá preso numa cama de hospital, esperando se recuperar e não sabe quando ele vai poder voltar às atividades normais, vai poder voltar para a escola, né, logo volta das férias, e ele não vai poder estudar ainda por causa desse acidente, por causa da gravidade dos ferimentos aí que foram relatados pelas 2. Bom, no momento do acidente, logo depois do acidente, esse motorista passou pelo bafômetro, ficou comprovado sim que ele estava bêbado, inclusive testemunhas, outras pessoas que estavam lá no momento e viram o acidente, disse que ele saiu do carro com dificuldades para se equilibrar, não conseguia mesmo ficar em pé direito, tanto que estava embriagado. Ele foi preso em flagrante, levado lá para a delegacia de Senador Canedo, mas agora que passou por essa audiência de custódia, vai poder responder por lesão corporal causada por embriaguez em liberdade. Michele.
E a gente realmente precisa de punições rígidas para pessoas que agem assim, né, Danila? A gente já sabe que é lei, mas acima disso a pessoa tem que ter consciência. A pessoa bebeu, a gente não tem que dirigir, ainda mais assumindo um risco desse de matar outras pessoas, como esse senhor fez, né? Tem que receber uma punição que seja à altura do tamanho do problema que ele criou e ainda poderia ter sido maior ainda, né, Danila? Obrigada pelas informações.